Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 20, capítulo 150. Toda a Vila Gourmet estava agora dominada por uma verdadeira febre de arroz. Quanto a Yuki e os outros, eles não faziam ideia do que estava acontecendo lá fora, e mesmo que soubessem, não se importariam. Nesse momento, na cozinha de Setsuno, o aroma delicioso que emanava constantemente havia formado um céu estrelado ilusório sobre o arroz Bulstar. Esse foi um fenômeno que Yuki só havia visto com outros dois ingredientes. Uma delas era a fruta arco-íris, cujo suco, ao evaporar, formava um arco-íris no ar. A outra era a sopa do século, que criava um fenômeno de aurora boreal acima do prato ao ser finalizada. O arroz Bulstar era o terceiro ingrediente desse tipo que ele via. O céu estrelado ilusório que ele formava era de uma beleza estonteante. Yuki, meu rapaz, parece que você ganhou na loteria desta vez. A raridade deste arroz Bulstar ultrapassou os limites do mundo humano. Nem mesmo muitos ingredientes do mundo gourmet se comparam. Setsuno suspirou. Era evidente que o arroz Bulstar era um ingrediente de preparo especial, comparável à sopa do século. Talvez seus efeitos não se comparassem, mas ainda assim era melhor do que muitos ingredientes do mundo gourmet. Infelizmente, ao contrário da sopa do século, para obter o arroz Bulstar novamente, eles teriam que esperar a selva Vul se regenerar. E a selva não podia ser nutrida artificialmente. Afinal, sua área era simplesmente vasta demais. Se plantada, uma enorme extensão de terra se tornaria um inferno vegetal. Assim, para obterem arroz Bulstar novamente, eles só podiam esperar que a selva crescesse por conta própria. Quem diria quando voltaria a amadurecer? As três então provaram o arroz Bulstar. As células gourmet de Yuki e Nono ativaram-se imediatamente. Já as de Setsuno, embora não tenham se ativado, o arroz ainda lhes proporcionou um pequeno impulso. Ela já estava muito satisfeita com isso. Sua força não se comparava à dos discípulos de Acácia, mas ainda assim estava em um nível de vários milhares. O fato de suas células gourmet ainda conseguirem melhorar, mesmo que apenas um pouco, já era incrível. Minhas células foram ativadas novamente. Gostaria de saber qual é o meu nível celular agora. Yuki não tinha um scanner Organização Gourmet Mundial, então não tinha como saber seu nível exato. Mas uma coisa era certa, seu nível celular definitivamente havia ultrapassado 100. Seu nível celular deveria ter ultrapassado 150. Claro, esse é apenas o seu nível celular. Seu verdadeiro poder de combate certamente é muito maior. Setsuno disse. Yuki dominou a honra culinária, aprendeu a imersão em comida e até estudou em Bu. Isso significava que seu verdadeiro poder de combate excedia em muito seu nível celular. Mais de 150. Entendi. Ao ouvir Setsuno, Yuki assentiu. Sua força agora era suficiente para entrar no mundo gourmet, mas ainda era muito perigoso. Assim, para garantir sua segurança, ele não entraria até ter esgotado todo o valor do mundo humano. Ainda havia muitos ingredientes ali que poderiam ser eficazes para ele. Embora o nível de captura dos ingredientes do mundo humano fosse geralmente inferior a 100, muitos eram muito especiais. Fruta arco-íris, milho bebê, arroz Bulstar, sopa do século. Qual deles não era incrivelmente especial? Os níveis de captura variavam bastante. A propósito, também fotografei alguns milho bebê. Yuki bateu na testa. Ele havia trazido milho bebê. Tirando-o da embalagem, começou imediatamente a aquecê-lo usando seu inferno. À medida que a temperatura subia gradualmente, Yuki observava as mudanças no milho. Contanto que ele suportasse a alta temperatura e ele conseguisse controlar a variação térmica, prepará-lo não seria um problema. Até mesmo Toriko havia conseguido, embora tenha falhado muitas vezes no processo. Para Yuki, foi ainda mais simples. Conforme a temperatura aumentava gradualmente, o milho bebê começou a reagir, dançando como um sapateador na palma da mão. No segundo seguinte, a milho bebê foi lançada ao ar e, com uma explosão, transformou-se numa enorme chuva de pipoca. No momento em que Yuki estava prestes a pegar a pipoca, ele repentinamente sentiu a pressão do ar ao redor mudar. A pipoca bebê, suspensa no ar, como se atraída por alguma força, caiu em um recipiente gigante. Ao ver isso, Yuki olhou para Setsuno. Seja um chefe ou um caçador gourmet, uma vez que sua força atingisse um certo nível, muitos usariam seu poder para condensar utensílios de cozinha adequados para o combate. Toriko tinha seu garfo e faca, e Shiryu tinha seus hachis, Chishishin tinha sua colher e a vovó Chiyo tinha sua tábua de cortar. Já Setsuno também tinha uma panela de pressão. Setsuno conseguia controlar as mudanças na pressão do ar, então suas técnicas eram semelhantes a uma panela de pressão. Claro, a escala e o poder envolvidos não podiam ser descritos por uma simples panela de pressão. A cúpula de pressão que ela abriu ao queimar sua força vital era capaz até mesmo de resistir aos efeitos colaterais das técnicas de giro. Isso demonstrava o quão poderoso era o golpe. Milho bebê, faz tempo que não como isso. Setsuno disse, pegando alguns grãos e dando um para cada uma delas. Ela e Nono já tinham comido milho bebê antes. Suas células estavam muito fortes. Não tinha mais efeito sobre elas. As células de Nono também já haviam se adaptado a ele uma vez, então comê-lo agora não trouxe nenhuma mudança. Yuki, por outro lado, suas células que haviam sido ativadas uma vez, agora se ativaram novamente. Embora o aumento de poder desta vez não fosse tão forte quanto antes, contanto que suas células se ativassem, já era uma coisa boa. É preciso reconhecer, o milho bebê era digno de ser um ingrediente do mundo gourmet. Até as feras de lá adoraram. Até o lobo de batalha Terry, que não comia nada, adorou. As ativações celulares consecutivas deixaram Yuki muito satisfeito. O que ele precisava era que sua força aumentasse continuamente.
Quanto à pipoca bebê que ele tinha na mão, devo dizer que estava realmente deliciosa. A textura era semelhante à de batatas fritas, muito macia, e era incrivelmente perfumada e doce. Yuki não tinha ido ao vulcão Vu para obter sal vulcânico. Embora esse sal realçasse o sabor da pipoca, ele tinha uma opção melhor, o pó estelar de mel. O poeira estelar de mel era um tempero para todos os fins. Usá-lo era muito melhor do que usar sal vulcânico. E com certeza, depois de adicionar o pó estelar de leite, o sabor ficou ainda melhor. Até mesmo Setsuno estava comendo pipoca bebê assim pela primeira vez. O sabor a surpreendeu. Mais tarde, Yuki cortou o arroz Bustar em pequenas porções, deixando um pouco para Setsuno, Jiro e os outros. O restante, além da sua própria parte, ele levou para a filial da Organização Gourmet Mundial. Ligou para Manson e pediu que uma porção do arroz Bustar fosse enviada para a sede da Organização Gourmet Mundial. Então, este é o arroz Bustar, um nome apropriado. Parece um céu estrelado e, quando cozido, pode até produzir um fenômeno ilusório de céu estrelado. Na sede da Organização Gourmet Mundial, depois que Yuki enviou o arroz, Manson guardou uma parte para pesquisa e enviou o restante para Ishiryu. Ishiryu também estava muito interessado no arroz Bustar, então preparou um pouco para experimentar. Naturalmente, a mesma situação que ocorreu na cidade gourmet se repetiu. O chefe Yuki é realmente incrível. Descobrir que selva Vu é um ingrediente. Sabe, em todos esses anos, ele é o único que descobriu isso. Manson maravilhou-se com as habilidades surreais de Yuki. Inúmeras pessoas já haviam estado na selva Vu, mas só ele descobrira que ela era um ingrediente. O talento dele é assustador. Parece que ainda o subestimei. Ishiryu disse com um sorriso. Embora também estivesse surpreso, não achou estranho. Este mundo nunca careceu de experiências estranhas, nem de chefes poderosos e caçadores gourmet. Seja no mundo humano ou no mundo gourmet, dentre os ingredientes descobertos no passado, muitos eram ainda mais peculiares que a selva de Vu. Mas mesmo assim foram descobertos pelas pessoas. Um ingrediente excelente. Embora não me sirva de nada, será útil para vocês. Deixem este arroz Bustar para os membros do Biótopo Zero. Certo, e deixem um pouco para Toriko e os outros. Entreguem a eles quando estiverem qualificados para entrar no mundo gourmet. Ishiryu decidiu como distribuir o arroz. Embora fosse inútil para ele, seria útil para os outros. E no nível deles, melhorar a força não era fácil. Um ingrediente como o arroz Bustar era muito valioso. Além disso, mais uma coisa. Lembro que a carne joia vai amadurecer em breve, certo? A carne joia deve ser de alguma ajuda para as células gourmet dele. Os materiais de pesquisa do Instituto também podem ser acessados por ele. Ishiryu tomou sua decisão. Já que Yuki lhes havia dado algo tão bom, ele precisava demonstrar gratidão. Abrir todo o material de pesquisa do Instituto para ele? Ao ouvir isso, Manson ficou muito surpreso. Aqueles materiais eram acessíveis apenas aos membros de alto escalão da Organização Gourmet Mundial. Yuki era um forasteiro. Uma vez que esses materiais fossem abertos, todos os resultados de suas pesquisas estariam acessíveis a ele. E ele também poderia requisitar diversos ingredientes do Instituto. Pode-se dizer que a autoridade que Ishiryu lhe concedia era um tanto excessiva. Essa autoridade só perdia para deles próprios e para os membros do Biótopo Zero. Isso mesmo, abra-se completamente para ele. Vale a pena construir um bom relacionamento com ele. Ishiryu disse com um sorriso. Manson entendeu. O motivo de dar essas recompensas a Yuki não era porque o arroz Bustar tivesse tanto valor, mas sim porque Ishiryu pretendia se aproximar dele. Pelo talento que Yuki demonstrou, mesmo que seu futuro não fosse tão brilhante quanto o dos discípulos de Acácia, ele se tornaria um super-chefe, tanto quanto Setsuno. Ou até mesmo a superaria. Diante de um futuro tão promissor, era natural que Ishiryu quisesse que Manson construísse um bom relacionamento com ele. Compreendendo o que Ishiryu queria dizer, Manson ligou para Yuki. Por um lado, era para agradecê-lo. Por outro, era para convidá-lo para o Biótopo em alguns dias para participar de suas atividades e da captura da carne joia. E Manson também lhe contou sobre a autoridade que a Organização Gourmet Mundial estava lhe concedendo. Isso surpreendeu Yuki. A biotecnologia da Organização Gourmet Mundial era muito avançada. Pode-se dizer que, embora a maioria dos itens da Organização Gourmet Mundial não pudesse ser usada em outros mundos, um número muito pequeno poderia. Assim como a poção que transformou o dormitório da Estrela Polar, que ele havia pescado anteriormente. Os ingredientes para aquela poção podiam ser encontrados em um mundo normal, então ela poderia ser feita. Mas quanto mais avançada a medicina e a tecnologia, mais as matérias-primas necessárias eram coisas encontradas apenas no mundo de Toriko. Além disso, Yuki agora também podia requisitar ingredientes diretamente do estoque da Organização Gourmet Mundial. Contanto que não fosse algo muito extravagante, a Organização Gourmet Mundial não se importaria. Yuki também viu um ingrediente que lhe interessou, a erva ozônio. A erva ozônio era um ingrediente que crescia no céu vegetal. Ele não estava muito interessado no céu vegetal em si. Embora houvesse muitos vegetais bons lá em cima, o que mais atraía as pessoas era o ingrediente que o complementava, a erva do ozônio. Mas ele não se atreveu a simplesmente subir lá sem mais nem menos. Afinal, na história original, Toriko e Komatsu haviam encontrado um nitro azul naquele local. Se fosse um nitro vermelho, como aquele da pirâmide gourmet, ele não se importaria. Mas o problema era que aquele lá em cima era um nitro azul. A força de um nitro azul superava em muito a de um nitro vermelho. Embora não pudessem competir com os discípulos de Acácia, seu nível de combate era de pelo menos 5.000. Toriko e os outros tiveram muita sorte na história original. Na época, Per não estava interessado neles. Estava mais curioso sobre a erva ozônio. Afinal, para a equipe Nitro Azul, era difícil ouvir as vozes dos ingredientes. Levava muito tempo para pesquisar o método de preparação de cada ingrediente. Mas Komatsu era diferente. Ele ouviu a voz do ingrediente desde o início. Então, depois que a erva ozônio foi preparada, Per aprovou.
Para um nitro azul como Per, que já havia comido sabe-se lá quanta comida deliciosa, o sabor da erva ozônio era muito comum, então ele a cuspiu depois de comê-la. E o que não tinha certeza se encontraria a Fênix Relâmpago caso fosse ao céu vegetal, então era melhor ser cauteloso. Claro, depois que Toriko e os outros partissem, ele poderia fazer uma viagem até lá para ver se encontraria a Fênix Relâmpago. A Fênix Relâmpago era conhecida como a ave da sorte gastronômica. Ela vivia em nuvens de tempestade e se movia com elas. Qualquer pessoa que a encontrasse se tornaria muito sortuda. Dizia-se que um vestido de noiva feito com suas penas garantia um casamento feliz a quem o usasse. Isso despertou grande interesse em Yuki pela Fênix Relâmpago. Quando tivesse tempo no futuro, ele faria uma viagem até lá. É claro que tinha que ser depois de Toriko e Komatsu. Afinal, ele não tinha certeza de quando Per Nitro estaria no céu vegetal. Então, para evitar isso, ele teve que ir mais tarde. Capítulo 151. Alguns dias se passaram num piscar de olhos. Yuki logo se viu num avião rumo ao Biótopo, da Organização Gourmet Mundial, que havia sido estabelecido numa ilha incrivelmente perigosa. A ilha era vasta, lar de uma infinidade de feras poderosas. Era também a sede da Organização Gourmet Mundial, um local de onde enormes quantidades de alimentos eram enviadas para todo o mundo humano a cada ano. Pode-se dizer que este lugar era a própria linha de vida do mundo humano. Se algo acontecesse aqui, embora não levasse a uma fome total, sem dúvida desencadearia uma enorme crise alimentar. Chefe Yuki, bem-vindo ao Biótopo, da Organização Gourmet Mundial. Quando Yuki desembarcou do avião, Manson já estava lá à sua espera. O fato de Manson, o terceiro em comando de toda a Organização Gourmet Mundial, ter vindo cumprimentá-lo pessoalmente demonstrava a importância que davam a Yuki. É um prazer finalmente conhecê-lo, diretor Manson. Yuki disse com um sorriso amigável. Está dizendo que eu sou bonito? Ao ouvir Yuki falar, Manson imediatamente soltou sua frase mais clássica. Sim, você é. Muito bonito. Diferentemente de outros que apenas dariam uma resposta superficial, a concordância de Yuki foi direta e sincera. Ele sentia que Manson realmente merecia o elogio. Não se tratava da aparência dele, mas sim do seu caráter. No geral, Yuki admirava genuinamente o homem. Manson ficou completamente surpreso. Embora Yuki não fosse o primeiro a dizer isso, ele percebeu que as palavras eram sinceras. A maioria dos outros que disseram isso eram apenas seus próprios subordinados tentando bajulá-lo. Muitos simplesmente ignoravam a pergunta por completo. Manson sempre conseguia perceber quando alguém estava mentindo. A resposta de Yuki, no entanto, o pegou completamente de surpresa. Ele tinha plena consciência da própria aparência. Esqueça bonito. Seu rosto poderia ser descrito com mais precisão como feroz. O diretor Manson é realmente muito bonito. Afinal, você realiza tanta coisa aqui na Organização Gourmet Mundial. Suas contribuições para o mundo são mais do que dignas da palavra bonito. Yuki explicou com um sorriso. Suas palavras fizeram com que a boa vontade nos olhos de Manson se intensificasse. Não foi apenas porque Yuki reconheceu suas contribuições. Mais importante ainda, ao reconhecê-las e considerar suas ações justas, Yuki estava do lado deles. Foi por isso que o olhar amigável de Manson se intensificou. São detalhes insignificantes. Não posso me comparar ao presidente. Foi ele quem construiu a Organização Gourmet Mundial do zero. Vamos lá, vamos dar uma olhada. As lutas na arena subterrânea ainda vão demorar um pouco para começar. Manson disse rindo. Ele sentia que, comparado às suas próprias contribuições, Shiryu era quem merecia mais respeito. Afinal, foi Shiryu quem fundou a Organização Gourmet Mundial e uniu a vasta maioria das nações humanas em uma grande aliança pacífica, um feito que exigiu imenso esforço. Guiada por Manson, Yuki começou a visitar as instalações de pesquisa e os diversos projetos do Biótopo 1, com exceção de algumas armas biológicas. A pesquisa da Organização Gourmet Mundial se concentrava principalmente em como aumentar o rendimento de vários ingredientes e torná-los inofensivos. A poção que Yuki havia obtido anteriormente, capaz de pacificar aves e eliminar sua vontade de lutar mesmo enquanto eram capturadas e mortas, era um produto da pesquisa da Organização Gourmet Mundial. Ele viu ali todo tipo de ingrediente. Embora seus níveis de captura não fossem altos, muitos nem sequer tinham um nível definido. Eram eles que alimentavam dezenas de bilhões de pessoas. A quantidade era a chave. O mundo de Toriko não sofria com a falta de comida, mas no passado, guerras entre humanos haviam causado uma grande fome em um mundo de abundância. Veja o caso de Midora. Ele nasceu em um mundo tão sombrio que foi criado com ração para porcos. Um mundo perfeitamente bom de gastronomia requintada havia sido mergulhado no caos por alguns indivíduos ambiciosos. E Shiryu, tendo vivido naquela época, sabia muito bem que a busca deles não era pela qualidade, mas pela quantidade. Somente quando a quantidade estava garantida é que eles podiam começar a considerar outras coisas. Foi por isso que a pesquisa atual da Organização Gourmet Mundial sobre ingredientes estava focada principalmente no aumento da produção. O sabor era secundário. Um caranguejo musculoso está fora. Enquanto Yuki passeava, um grito repentino ecoou. Manson não hesitou por um segundo e correu em direção à origem do som, com Yuki logo atrás dele. Logo, Yuki avistou um caranguejo de aparência estranha. Ele não tinha carapaça dura, seu corpo parecia ser pura musculatura bem desenvolvida. Este era o caranguejo musculoso. Não era uma criatura que ocorria naturalmente, mas sim um produto da pesquisa da Organização Gourmet Mundial. Os caranguejos tinham carapaças duras e, embora a carne dentro fosse deliciosa, a carapaça era um incômodo. A Organização Gourmet Mundial removeu diretamente a carapaça e aumentou o rendimento de carne, resultando no caranguejo musculoso. Ainda não havia sido lançado ao público e estava em fase de testes.
Somente após passar por todas as inspeções é que poderia ser produzido em massa e vendido. Mas agora, por algum motivo, um deles havia escapado. Essa era exatamente a cena que Toriko e Komatsu haviam presenciado quando chegaram pela primeira vez ao Biótopo 1. Eles chegaram depois de Yuki, então Manson não foi recebê-los. Para Toriko, aquele lugar era como uma segunda casa, e ele era o subordinado de Manson, então não havia necessidade de uma recepção formal. Pelo contrário, Manson só precisava receber convidados importantes, como Yuki. Volte lá dentro. Naquele instante, Manson liberou sua pressão demoníaca. Conforme uma aura dourada se alastrava ao seu redor, o caranguejo musculoso ficou instantaneamente aterrorizado e recuou apressadamente para seu pequeno recinto. Quanto tempo, diretor Manson? Confiável como sempre. Naquele momento, Toriko cumprimentou Manson. O quê? Você está dizendo que eu sou bonito? No segundo seguinte, porém, Manson voltou a fazer sua pergunta característica. Continuo sem dar ouvidos a uma palavra do que as pessoas dizem. Toriko apenas balançou a cabeça. Era evidente que ele estava acostumado com esse tipo de reação de Manson. Komatsu ficou surpreso ao ver Manson pela primeira vez, mas depois de ouvir sua pergunta, inconscientemente concluiu que o homem era apenas insensível. Foi justamente essa pergunta que dissipou o medo que Komatsu tinha dele. Komatsu, Toriko, muito tempo sem nos ver. Yuki cumprimentou os dois. Fazia muito tempo que não se viam na Lagoa da Caverna. Chefe Yuki. Os olhos de Komatsu brilharam. Era sempre melhor encontrar um rosto familiar em um lugar como aquele. É você, Yuki. Você também foi convidado? Toriko sabia claramente para que servia a arena subterrânea, então era óbvio que Yuki também havia sido convidada. Isso mesmo. O diretor Manson me convidou. Yuki assentiu com a cabeça, e o grupo então seguiu em direção à arena subterrânea. De volta a este lugar desagradável. Ao chegar à arena, a expressão de Toriko se fechou. Ele tinha uma forte aversão por aquele lugar, o que não surpreendeu Yuki em nada. Ele conhecia a personalidade de Toriko. A menos que fosse absolutamente necessário, ele acreditava que qualquer criatura que você matasse deveria ser comida. Ele não mataria sem necessidade. Ele havia agido da mesma forma no Biótopo 8. Como sabia que os Trollkongs não tinham um gosto bom, inicialmente usou a habilidade de derrubar para lidar com eles em vez de matá-los. É claro que Toriko também sabia que sua própria vida era mais importante. Ele só seguiria esse princípio quando estivesse em segurança. Se ele se deparasse com uma fera não comestível que ameaçasse sua própria vida ou a vida daqueles ao seu redor, não hesitaria em matá-la. A arena subterrânea era o local onde bestas poderosas eram reunidas para se apresentarem para um público de mecenas ricos e oficiais de alta patente de vários países. Tudo para ganhar dinheiro. Toriko não gostava daquilo, mas não exigiu que fosse demolida. O motivo era simples. O dinheiro arrecadado ali não ia para as contas principais da Organização Gourmet Mundial, mas sim para seu fundo secreto. Esse fundo secreto existia para fornecer ajuda a países não membros. Foi por isso que durante o especial de Natal, Manson e os outros usaram animais para transportar os ingredientes, e não diversos veículos de transporte. Não era que a Organização Gourmet Mundial não os tivesse, era que não conseguia usá-los. Quando agiram por conta própria, usando o dinheiro do fundo secreto, o auxílio a essas nações foi um ato voluntário, não algo feito com investimentos dos países membros. Portanto, os países membros sabiam disso, mas simplesmente fizeram vista grossa. Se a Organização Gourmet Mundial usasse dinheiro de suas contas principais ou de seu transporte oficial, a natureza do ato mudaria. E eles não podiam fornecer ajuda com muita frequência, apenas algumas vezes por ano, no máximo. Caso contrário, isso facilmente irritaria os países membros. Afinal, a Organização Gourmet Mundial tinha centenas de nações membros, não apenas uma ou duas. Equilibrar as relações entre elas era incrivelmente difícil. Na história original, esse problema só foi resolvido em estágios posteriores, e isso graças a Midora. Embora ele tenha causado a extinção dos ingredientes do mundo, pelo menos as pessoas sobreviveram sob a proteção da Organização Gourmet Mundial, e os altos funcionários desses países foram rapidamente destituídos. O motivo era simples, com os ingredientes do mundo extintos, eles só tinham o que haviam armazenado. Naturalmente, esses funcionários não iriam distribuir a comida, eles a consumiriam para si mesmos. Como resultado, suas nações entraram em colapso. No fim, a Organização Gourmet Mundial unificou o mundo humano salvando a todos. Embora tal união estivesse destinada a se romper no futuro, pelo menos por enquanto, ela permanecia unida, e as pessoas nos países que ainda estavam em guerra no mundo humano viviam vidas miseráveis. Foi porque ele sabia para que o dinheiro ganho ali era usado que Toriko, apesar do desgosto, não tentou impedir. Às vezes, não havia solução perfeita. Diretor Manson, aquele cara ali é um problema. É um robô GT. E o que disse de repente, olhando para uma das figuras. Um robô GT? Ao ouvirem isso, Manson, Toriko e Komatsu ficaram atonitos. Todos sabiam o que era um robô GT. Toriko e Komatsu já haviam encontrado um pilotado por Star-Jun na Lagoa da Caverna. Essa, porém, havia sido destruída por Yuki. Manson sabia ainda mais. Ele sempre quisera pôr as mãos em algumas para estudar. Afinal, a pesquisa pouco ortodoxa da Corporação Gourmet era bastante interessante. A pesquisa da Organização Gourmet Mundial estava principalmente relacionada ao bem-estar público, então, em termos de robôs GT, eles eram realmente inferiores. Definitivamente não é um ser vivo. Parece que a tecnologia da Corporação Gourmet melhorou novamente. Ela conseguiu até enganar o sistema de identificação inteligente da Organização Gourmet Mundial. Manson balançou a cabeça. Só não estava observando pessoalmente porque tinha ido cumprimentar Yuki. Caso contrário, esse robô GT jamais teria conseguido entrar sorrateiramente. A força de Manson era mais do que suficiente para lidar com isso facilmente. Mas, sinceramente, o aparecimento desse robô GT aqui foi desconcertante.
Ele estava praticamente implorando para ser capturado. Este era o quartel-general da Organização Gourmet Mundial. Mesmo que a pesquisa da Robô GT fosse atualizada rapidamente, não se comparava a essas potências de ponta. Sua presença aqui foi apenas um presente gratuito. E se você disse que estava ali para ganhar tempo, também não serviu para isso. No fim, os robôs GT que estavam capturando a carne joia ainda foram interceptados por Toriko e os outros. Deveríamos cuidar disso? Mas há muita gente aqui, todos ricos e poderosos. Não seria bom se eles se machucassem. Toriko olhou para a multidão ao redor com certa frustração. O status daquelas pessoas era bastante elevado. Se não tomassem cuidado e alguém fosse atingido no fogo cruzado, isso teria um enorme impacto na Organização Gourmet Mundial. Deixe comigo. Posso cuidar disso sem que ninguém perceba. E o que disse, aproximando-se do alvo, embora não diretamente em frente a ele. Em seguida, usou o cabelo para realizar o golpe. Pronto. Já dei um jeito. Não se mexe mais. Podemos resolver isso depois que a competição terminar. Após derrubar o alvo, Yuki informou Manson e os outros. Senti uma semelhança no seu cabelo com o do Sunny. Não esperava que você tivesse uma habilidade parecida com a dele. Toriko não havia percebido, mas a força de Manson naturalmente lhe permitiu notar o cabelo que Yuki havia soltado. Ele podia sentir claramente Yuki usando-o para realizar o golpe. Nesse momento Manson ficou muito surpreso. Não apenas porque Yuki possuía uma habilidade semelhante à de Sunny, mas também por sua proficiência com o golpe baixo. Manson não era muito habilidoso em arrombar portas, ele era mais do tipo combatente frontal. Mas ele percebeu que a habilidade de Yuki em golpe paralisante era extremamente alta. E comparada à de Sunny, naquele momento, Manson sentiu que Sunny estava completamente em desvantagem. Observe como Yuki usou o cabelo, depois observe Sunny. Simplesmente não havia comparação. Capítulo 152. Pensando bem, a habilidade da Sunny é realmente perfeita para derrubar coisas. E você tem estudado com o mestre Jiro há um tempo, Yuki. Não é à toa que você conseguiu derrubar aquilo tão silenciosamente. Isso é incrível. Toriko também estava cheio de admiração. A habilidade de bater silenciosamente em Yuki era incrível demais. Sunny tinha uma habilidade semelhante, mas não sabia como usá-la. Comparando os dois, Toriko sentiu que Sunny não chegava nem perto de ser tão bom quanto ele. Muito obrigada desta vez, chefe Yuki. A competição está prestes a começar. Vamos assistir a partida primeiro e lidar com isso depois. Manson também estava relaxado agora. Ser capaz de lidar com o oponente sem fazer barulho era sem dúvida a melhor opção, então ele estava muito grato a Yuki. Embora ele próprio pudesse tê-lo destruído instantaneamente, a comoção certamente teria assustado o público, o que teria sido um transtorno. Não precisa agradecer. Não é como se eu tivesse qualquer carinho pela Robô GT ou pela Corporação Gourmet. Yuki comentou. Em toda a Corporação Gourmet, apenas Midora e Starjun eram dignos de seu respeito. Quanto aos outros, esqueça. Aqueles caras da Corporação Gourmet são demais. Uma pena que sejam tão difíceis de pegar, e nenhuma prisão consegue detê-los. Manson disse. A melhor maneira de lidar com membros de uma organização como a Corporação Gourmet era matá-los diretamente. Capturá-los era inútil. As torturas da prisão do Mel não surtiam efeito algum sobre eles. Tomemos Zebra como exemplo. Embora fosse um caso especial, ele havia suportado todas aquelas torturas, e nenhuma delas surtiu efeito. Portanto, capturar membros da Corporação Gourmet era inútil. O melhor método era eliminá-los diretamente. Enquanto conversavam, a competição começou. As feras foram soltas na arena uma após a outra. Para Yuki e os outros, uma batalha como aquela era como ver galinhas bicando umas às outras. Era como ver duas formigas brigando, não sentiam nada. Mas para os mecenas ricos e figuras importantes, era diferente. Pessoas com células gourmet eram uma minoria muito pequena. Essas pessoas naturalmente não as possuíam. E eles sabiam das consequências de uma fusão forçada com as células gourmet. Portanto, a menos que fosse o último recurso, essas pessoas não arriscariam. Para um grupo de pessoas comuns, deparar-se com criaturas de nível 8, 9, ou mesmo na faixa dos 10 e 20 anos, era um enorme choque visual. A Organização Gourmet Mundial também aproveitou essa oportunidade para arrecadar dinheiro continuamente e abastecer seu fundo secreto, para mais tarde enviar algum apoio às regiões devastadas pela guerra. Na hora da luta final, o evento principal aconteceu. Além de criaturas como a serpente diabólica, havia também um lobo de batalha clonado pela Organização Gourmet Mundial. É preciso reconhecer que a tecnologia deste mundo era verdadeiramente poderosa. Eles até conseguiram clonar um lobo de batalha. Mas infelizmente o lobo clonado, tanto em força quanto em potencial, não se comparava ao original. Yuki tinha muito respeito por essa loba-mãe. Ela era inteligente. Um lobo de batalha clonado, sua força e potencial eram muito inferiores aos do original. Mas uma coisa permaneceu inalterada, o orgulho gravado nos genes do lobo de batalha. A loba-mãe há muito tinha consciência de sua situação, sabendo que sua existência era uma desgraça para a raça dos lobos de batalha. Afinal, não importava o quanto ela crescesse, o melhor que ela podia esperar era alcançar um nível que lhe permitisse entrar no mundo gourmet. Para evitar se tornar uma desonra para sua espécie, a loba-mãe se reproduziu diretamente. A espécie lobo de batalha era capaz de partenogênese, e para criar um filhote saudável, a loba sacrificou tudo o que tinha. O imenso talento de Terry devia-se inteiramente à sua mãe, e Yuki não estava interessado no lobo de batalha. O motivo era simples, embora agora pudesse interceptar Terry, o ritmo de crescimento de Terry não conseguia acompanhar o seu. Esqueçam-no, na história original, além de Zebra, os outros 4 reis celestiais tinham seus próprios animais de estimação, e todos pertenciam à mesma espécie dos 8 reis. Mas o ritmo de crescimento deles não conseguia acompanhar o de Toriko e dos outros. Toriko e seus amigos estavam constantemente consumindo ingredientes especiais, cada um deles permitindo que seus níveis celulares aumentassem drasticamente.
mas esses alimentos eram inúteis para o lobo de batalha e as outras feras. Portanto, comê-los era inútil. Isso levou a uma situação nos estágios finais em que, além de Terry poder invocar reforços como o lobo de batalha, Kiz e Queen haviam desaparecido completamente. Afinal, nos estágios finais da história, até mesmo seres como os 8 reis se tornaram bucha de canhão de alto nível, quanto mais Kiz e os outros, e o que não tinha nenhum afeto por animais de estimação. O que ele realmente precisava era de um monstro de acampamento adequado. Assim que a batalha começou, devido a uma série de ações imprudentes de Rin, a arena se tornou caótica e as outras criaturas começaram a atacar a loba da batalha. Parecia que ela estava ali parada, apanhando sem parar, mas essas criaturas não conseguiam romper sua defesa. Embora fosse um clone e muito mais fraca em todos os aspectos, ela era intocável para essas criaturas. Ah, é? Esta está grávida? Ao ver isso, Toriko percebeu o que estava acontecendo e agiu imediatamente. A estrutura de vidro, com sua defesa extremamente alta, foi perfurada diretamente por ele. Quando Toriko apareceu na arena, todos os humanos e feras ficaram atonitos por um momento, e então os humanos irromperam em rugidos de excitação. O motivo era simples. Antigamente, Toriko e os outros eram frequentemente enviados para lugares como esse para lutar contra feras e aprimorar suas habilidades de combate. Portanto, ele conhecia muito bem aquele lugar. As feras agora também voltaram sua atenção para Toriko. Afinal, elas não conseguiam morder o lobo de batalha. Agora que outro destemido se entregará às suas bocas, naturalmente não podiam deixá-lo escapar. E naquele momento a intimidação era inútil contra aquelas feras. Por causa da série de operações absurdas do domador de feras Rin, todos estavam em estado de fúria. Além de lutar, não conseguiam pensar em mais nada. Sem a interferência do robô GT, essas feras não eram páreo para Toriko. Logo, o recinto de vidro também foi quebrado por ele, para celebrar o nascimento do pequeno lobo de batalha. Eu não esperava que um lobo de batalha clonado pudesse se reproduzir assexuadamente. Isso é realmente impressionante. Mas aquele desgraçado do Toriko é imprudente demais. Meu Deus, vai dar muito trabalho acalmar essas coisas. Manson disse com certa exasperação. Yuki apenas sorriu. Toriko realmente fazia as coisas como bem entendia às vezes. Antes de ser maltratado no mundo gourmet, seu estilo era um pouco exagerado. Após retornar do mundo gourmet, ele se tornou um pouco mais maduro. Para ser franco, suas experiências recentes o tornaram arrogante. Sua força havia melhorado rápido demais. Afinal, nos últimos 10 ou 20 anos, sua melhora tinha sido muito lenta. Mas depois de comer algumas coisas boas, o nível de suas células começou a subir vertiginosamente. Era normal que ele se tornasse arrogante nessa época. Mas depois de uma visita ao mundo gourmet, ele não seria mais capaz de ser arrogante. Com o nascimento do pequeno lobo de batalha, este incidente finalmente chegou ao fim. Toriko olhou para a mãe e o filhote. Quanto a Manson, ele foi até o robô GT disfarçado de Presidente Doin. Droga! O que você fez? Por que não consigo me mexer? E o que controlava os movimentos do robô GT, mas a voz vinha de outra máquina, de alguém na sede da corporação gourmet, então não foi bloqueada. Quem diabos é você? Sua voz me parece um pouco familiar. Você não percebeu que foi nocauteado? Manson olhou para o robô GT com certa exasperação. O golpe paralisante de Yuki já havia atingido um nível elevado. Derrubar uma máquina era fácil para ele. Afinal, no nível dele, a técnica de golpe paralisante já estava se tornando bastante mística. Eu fui agredido. Isso é impossível. Ninguém sequer me tocou. O robô GT, ao ouvir que havia sido derrubado, também ficou completamente perplexo. Ele não entendia. Estava ali sentado, assistindo ao espetáculo. Estava prestes a agir depois de ver a loba de batalha dar à luz, mas então ele descobriu que não conseguia se mover. Embora ainda pudesse ver o mundo exterior através do robô GT e pudesse falar, ele simplesmente não conseguia se mover. Ele jamais imaginou que seria nocauteado, especialmente de forma tão silenciosa. Bater não exige necessariamente contato. Mas eu também deveria te agradecer. Afinal, sua presença nos forneceu um ótimo material. Com isso, uma das mãos de Manson mergulhou diretamente no corpo do robô GT, e então o dispositivo de detonação foi retirado. Agora você não pode se autodestruir, pode? Após destruir o dispositivo que tinha em mãos, Manson olhou para o robô GT com um sorriso. Com esse robô GT, eles poderiam replicá-lo rapidamente. O sucesso da corporação gourmet desta vez lhes rendeu um bom bônus. Caramba! Com seu dispositivo de autodestruição removido, o robô GT só podia se enfurecer impotente. Depois de arrancar seu disfarce, Manson ordenou que alguém levasse o robô GT para a pesquisa. Quanto a ele, como poderia ignorar algo tão importante quanto o nascimento de uma loba de batalha? Yuki vinha observando a situação entre Toriko e o lobo de batalha. A loba, após matar a serpente demoníaca, retornou para o lado de seu filhote. Depois de um tempo, o filhote se aproximou de Toriko. É preciso reconhecer que a inteligência da loba-mãe era realmente muito alta. Ela era um clone, então sua força e potencial foram comprometidos, e ela não conseguiu escapar do Instituto de Pesquisa da Organização Gourmet Mundial. Ela sabia muito bem que mesmo que desse à luz com sucesso, não seria fácil para seu filho sair de lá. Muito provavelmente, ele seria levado para diversos projetos de pesquisa. Então, a loba precisava encontrar um patrocinador para seu filhote. Esse patrocinador era Toriko. Ela tinha acabado de observar a situação dele. Embora sua força não fosse muito grande, ele havia conseguido quebrar o vidro, o que ainda era bastante impressionante. E o mais importante, depois que ele quebrou o vidro, Manson, o responsável, não o puniu, mas ficou observando de lado. Isso demonstrava o status de Toriko. Se seu filhote o seguisse, significava que não seria enviado levianamente para um laboratório. Essa era a decisão da loba-mãe. Foi por isso que o filhote se aproximou de Toriko. Por um lado, por gratidão. Por outro, por causa das instruções de sua mãe.
Do que se trata? Toriko também ficou surpreso. O lobo de batalha era notoriamente feroz, era uma criatura do mundo gourmet, e no entanto, agora se aproximava dele de forma tão dócil. Provavelmente quer te seguir. Olhe para a mãe dela. Foi decisão dela. Yuki o lembrou. Ele podia ver a relutância e a determinação nos olhos da loba. Toriko, Manson e os outros, ao ouvirem suas palavras, também olharam para a loba. E de fato perceberam sua intenção. Uma escolha inteligente. Toriko, você decide. Manson disse. Embora também quisesse estudar o lobo de batalha, se Toriko aceitasse o filhote, ele também desistiria de pesquisas adicionais. Naquele momento, não só o filhote seria capaz de seguir Toriko e conquistar sua liberdade, como a loba mãe também. Na verdade, a loba não tinha muito tempo de vida. Yuki podia sentir claramente que durante o parto, sua energia vital estava sendo continuamente transferida para o filhote. Mas o filhote não ficou muito forte. Ficou claro que ela estava ajudando-o a desenvolver seu potencial. Essa prática aumentava imensamente o potencial do filhote, mas, em contrapartida, a loba-mãe não viveria por muito mais tempo. Nesse caso, você pode me seguir. De agora em diante, vou te chamar de Terry. Toriko não recusou. E ter um lobo de batalha como companheiro era uma ótima escolha. Ele havia sentido inveja do beijo de Cocô antes. Agora ele tinha um para si. Nesse caso, levem a loba também. Afinal, elas são mãe e filhote. Não vamos continuar nossa pesquisa sobre lobos de batalha. Manson disse. Na verdade, o projeto de pesquisa já havia sido interrompido porque os lobos de batalha clonados apresentavam defeitos graves, e dar continuidade à pesquisa poderia acarretar problemas. Embora o clã lobo de batalha vivesse no segundo continente e geralmente não entrasse no mundo humano, se descobrissem que a Organização Gourmet Mundial os estava clonando e dando continuidade a tais experimentos, nem mesmo o rei lobo Guinness provavelmente os deixaria impunes. Ao observar os dois lobos de batalha, Yuki tirou um grão de milho bebê de sua mochila. Na verdade, foi retirado do seu depósito. Agora ele carrega uma mochila grande para não levantar suspeitas. Que grão de milho enorme! Ao ver o milho bebê, os olhos de Komatsu se arregalaram. Yuki planejava fazer pipoca bebê ali porque era um prato que os lobos de batalha podiam comer. O milho bebê na selva Vu já havia sido dizimado por ele antes. Embora ele o tivesse replantado, levaria algum tempo para crescer. Então ele decidiu retirar o milho bebê agora. Capítulo 153. É o milho bebê da selva de Vu? Manson reconheceu imediatamente o ingrediente. Yuki acabará de chegar de lá e havia cortado todos os talos. Embora os tivesse replantado, levaria algum tempo para que amadurecessem novamente. Milho bebê? Você quer dizer o ingrediente lendário do mundo gourmet? Aquele em que um único grão de milho consegue estourar pipoca suficiente para alimentar 100 pessoas? Ao ouvir o nome, os olhos de Toriko começaram a brilhar. O homem adorava comer, e a presença de tal iguaria capturou toda a sua atenção. Essa mesmo, confirmou Yuki. Mas preciso corrigir um ponto. É suficiente para muito mais do que apenas 100 pessoas. Enquanto ele falava, chamas irromperam de sua mão, e o calor começou a envolver o grão de milho bebê. Essa é a habilidade demônio do apetite do Yuki? É perfeita para um chefe. Ele pode simplesmente criar fogo quando quiser. Se não me engano, o milho bebê precisa ser aquecido a mais de 1000 graus, certo? Toriko sabia um pouco sobre o milho bebê, embora nunca tivesse ido capturá-lo pessoalmente devido à sua força insuficiente no passado. Isso mesmo, mais de 1000 graus e a temperatura precisa ser aumentada gradualmente, caso contrário o preparo falhará. Enquanto Yuki falava, o milho bebê em sua palma começou a dançar como um sapateador antes de disparar para o ar. No segundo seguinte, com um estrondo enorme, uma chuva colossal de pipoca dourada caiu. Os cabelos de Yuki se ergueram para parar uma mecha, que ele depositou em frente ao grupo. O restante, ele deixou cair. Aquilo era para a mãe e o filhote dos lobos de batalha. Ao verem isso, os dois lobos compreenderam sua intenção e instantaneamente se transformaram em raios de luz prateada, mergulhando na chuva dourada de pipoca. Ah, é? Então eles vão comer porque é do mundo gourmet? Essa loba mal comeu alguma coisa depois que nasceu. Achei que tinha algo de errado com ela, mas descobri que ela só é muito exigente com a comida. Manson estava exasperado. Ele nunca imaginou que um lobo de batalha pudesse ser tão exigente, recusando qualquer coisa que não fosse do mundo gourmet. Mas veja só agora, mãe e filhote devoravam a pipoca bebê com pura alegria. Então, está aí a lendária pipoca bebê. É mais do que suficiente para 100 pessoas. Esta quantidade poderia alimentar 1000. Toriko disse, encarando a avalanche de pipoca. Nem todo mundo tinha um apetite tão voraz quanto o dele. Para pessoas sem células gourmet, até os maiores comilões tinham seus limites. Essa quantidade de pipoca daria para alimentar facilmente 1000 deles. Uma pena que o milho bebê precise de um solo tão rico em nutrientes para crescer. Terras comuns simplesmente não conseguem sustentá-lo, disse Manson, enquanto mastigava um pedaço de pipoca. Se um alimento como este pudesse ser usado pela população em geral, seria incrível. Mas a quantidade de nutrientes que absorvia durante o crescimento era assustadora. Esgotava o solo comum num instante. A quantidade de milho que a selva de Vu podia produzir era limitada. Por isso, o milho bebê nunca pôde ser produzido em massa ou chegar à mesa do público. Oh, minhas células gourmet estão se ativando. Após comer o milho bebê, Toriko sentiu suas células ganharem vida. Yuki e Manson, que já o haviam comido antes, não tiveram nenhuma reação. Já Komatsu, cujas células gourmet ainda não haviam despertado, também não sentiu nada. Chefe Yuki, posso adicionar milho bebê ao meu menu completo? Toriko tinha certeza de que esse ingrediente era perfeito para suas células gourmet, então ele recorreu a Yuki. Você não precisa me perguntar. Embora eu possa ter capturado esse milho bebê, isso não significa que ele me pertença por completo. Yuki explicou que o milho bebê não crescia apenas na selva Vu, ele também existia no mundo gourmet e no antigo biótopo 10.
Toriko não precisava pedir sua permissão. Entendi. Então está decidido. Vou adicionar o milho bebê ao meu cardápio completo. Depois da fruta arco-íris, Toriko agora tinha o segundo ingrediente para o seu cardápio. Parabéns, Toriko-san. Komatsu aplaudia de lado. Para ele, testemunhar Toriko reunindo os itens para seu menu degustação completo era uma honra. A decisão de Toriko também fez o pequeno lobo de batalha uivar. O filhote já o havia aceitado, então, sentindo a alegria de seu novo mestre, não conseguiu conter o grito. Diretor, acabei de receber uma mensagem do meu irmão. Ele disse que capturou uma mamute real e está voltando. Ele chegará em breve. Enquanto conversavam, uma voz interrompeu. Era Rin, aquela que sempre parecia perder a cabeça. Normalmente ela era confiável, mas estava sofrendo de um caso grave de paixão platônica, e ver Toriko a fazia perder completamente o foco, levando a uma série de gafes. O quê? Ele capturou uma mamute real? E já está voltando? Ao ouvir isso, o cérebro de Manson pareceu entrar em curto-circuito. Ele ficou com a cara de quem tinha acabado de ouvir a piada mais ridícula do mundo. O que houve, diretor? Há algum problema? Toriko olhou para ele confuso. Ele havia sido convidado de volta desta vez especificamente por causa da carne de joia, que diziam estar dentro do mamute real. Por que Manson teria tal reação ao fato de Sunny ter trazido o ingrediente de volta? Um adulto totalmente desenvolvido é medido em quilômetros. Trazer um de volta é como tentar carregar uma montanha. Sunny é um dos 4 reis celestiais, assim como você. A força bruta dele é realmente tão grande assim? Yuki explicou brevemente a todos e então perguntou. Nem pensar. O cabelo do meu irmão é forte, mas não tem como ele mover uma coisa tão grande. Mas, ele não mentiria. Rin negou imediatamente. O cabelo de Sunny era numeroso e incrivelmente poderoso. Em termos de força bruta, ele provavelmente era o mais forte dos 4 reis celestiais. Mas nem mesmo ela acreditava que ele pudesse mover algo tão pesado. Então surge outra questão. Existe alguma mamute real juvenil no biótopo? Perguntou Yuki. Tem um, que nasceu não faz muito tempo. Então aquele idiota do Sunny, ele pegou o bebê? Manson ficou completamente sem palavras. Capturar a carne de joia já seria difícil. Agora Sunny tinha sequestrado seu filhote. Seria um milagre se uma mamute real não entrasse em fúria. Meu irmão é tão irresponsável. Rin não conseguiu evitar dar um tapa na própria testa. Seu irmão sempre fora vaidoso, mas agora tinha ido longe demais e causado uma confusão enorme. Bem, quando ele voltar, teremos que verificar se o pequeno mamute tem carne de joia. Toriko, chefe Yuki, vamos esperar pelo Sunny. Depois que ele trouxer o pequeno mamute real, vocês podem ir. Antes disso, fiquem à vontade para aproveitar meu menu degustação completo. Dito isso, Manson pediu a alguém que preparasse seu cardápio. Yuki não demonstrou o menor interesse. Era simples, o menu completo do Manson era o sonho de qualquer alcoólatra. Suas células gourmet eram compostas por alcoólatras extremos. A bebida alcoólica era mais eficaz para eles do que qualquer alimento. Portanto, seu cardápio não era sofisticado, mas cada ingrediente estava relacionado ao álcool. Não esperava que o chefe Yuki fosse abstêmio. É um pouco como o presidente. Manson comentou. O presidente Shiryu também não bebia muito, principalmente porque tinha muita dificuldade para beber. Na visão de Manson, isso era perder um dos grandes prazeres da vida. Acho que você poderia ter uma ótima conversa sobre bebidas com o mestre Jiro. Ele também é alguém que daria a vida por um bom drink. Yuki observou que a quantidade de álcool que Jiro bebia diariamente era impressionante. Ele sentiu que ele e Manson teriam inúmeros assuntos para discutir. Melhor não fingir que fizemos isso. O mestre Jiro é esquivo, e eu tenho que lidar com assuntos da Organização Gourmet Mundial. Não tenho tempo para ficar trocando histórias. Manson suspirou, impotente. Estava incrivelmente ocupado, tendo que administrar muitos dos assuntos do mundo humano. Mais tarde, Manson pediu a alguém que preparasse outros ingredientes para Yuki. Depois de terem comido durante algum tempo, Sunny finalmente voltou. Não acredito que isso seja só um bebê, mas esse Sunny está se exibindo mesmo. Quem não soubesse pensaria que ele tem força para segurá-lo com uma mão só. Toriko disse com um tom de deboche, roendo a perna de um dragão baco. Meu irmão adora parecer descolado. Toriko é muito melhor. Você nunca faria algo tão pretensioso. Rin, verdadeiramente irmã de seu irmão, não poupou críticas ao lado dele. Só um irmão ou irmã conseguiria fazer isso sem ser criticado. Quanto tempo, Toriko? Parece que você tem se alimentado bem ultimamente. Ao retornar, Sunny jogou o pequeno mamute real para o lado, que Manson pegou com força bruta. Enquanto isso, Sunny começou a usar o cabelo para sondar o estado de todos. Ele havia dominado o tato. Ao tocar o corpo de alguém, ele conseguia detectar qualquer mudança. Essa ação lhe rendeu olhares de desaprovação de Rin e Toriko, mas Sunny logo descobriu que seus instintos eram inúteis contra Yuki e os lobos de batalha. Os dois lobos imediatamente desviaram de seus cabelos assim que o sentiram. Já Yuki simplesmente criou uma barreira de calorias que impediu que os cabelos de Sunny tocassem. Ele não tinha nenhum desejo de ser tocado pelas antenas de Sunny. Como resultado, Sunny considerou sua habilidade completamente ineficaz. Sunny, não fique tocando nas pessoas com seu cabelo, principalmente na frente do chefe Yuki. Ele tem uma habilidade parecida com a sua, e é muito mais forte. Ao ver isso, Manson o alertou imediatamente. Yuki era um super-chefe, e sua força era de um nível que lhe permitia entrar no mundo gourmet. Ele não era alguém que Sunny pudesse se dar ao luxo de enfrentar.
Ao ouvir isso, Sunny imediatamente afastou o cabelo do rosto. Ele conhecia a personalidade de Manson. O fato de ele falar tão seriamente significava que Yuki não era fraco. Ele não seria imprudente. Mas o que deixou tanto ele quanto Rin completamente chocados foi que Yuki possuía uma habilidade semelhante à dele. Irmão, você não pintou o cabelo assim de propósito, né? Ao olhar para o cabelo preto de Yuki e depois para a bagunça multicolorida do irmão, Rin de repente sentiu que ele era incrivelmente patético. Nem pensar. Meu cabelo tem uma função muito importante. Sunny negou imediatamente. Não era brincadeira, ele não controlava a cor. Seu cabelo, azul representava pontos frios, rosa pontos quentes, verde pontos de pressão e branco pontos de dor. Embora o cabelo de Yuki também pudesse sentir tudo, não eram arco-íris de cores. Essa era a grande diferença entre eles. Muito bem, podem parar de conversar. Preciso levar o pequeno mamute real para testes primeiro. Vocês devem se apressar e capturar a carne joia. Aqueles caras da corporação gourmet provavelmente estão prestes a colocar as mãos nela. Manson lembrou-lhes. Ele estava prestes a sair quando, de repente, olhou para Yuki novamente. Chefe Yuki, deixarei essas crianças aos seus cuidados. Manson disse. A força atual de Yuki o tornava absolutamente invencível no biótopo 1. Nem mesmo os robôs GT conseguiam tocá-lo. Assim, para garantir a segurança de Toriko e Sunny, Manson teve que pedir a ajuda de Yuki. Sem problema. Afinal, eu também tenho interesse na carne de joia. Yuki concordou. Na verdade, ele estava mais curioso para saber qual membro da corporação gourmet apareceria desta vez. Na história original, eram vários robôs GT. O mais forte entre eles era o de Starjun. Mas ele já havia destruído aquele. Ele se perguntava se Starjun ainda viria. Se viesse, viria em seu corpo verdadeiro ou usaria um robô GT diferente? Ei, diretor, não precisa nos tratar assim. Ao ouvir as palavras de Manson, Sunny entendeu. Ele estava insinuando que eles não conseguiriam lidar com a situação sozinhos, e por isso estava pedindo a Yuki que cuidasse deles. Ele não duvidava da força de Yuki, ele apenas duvidava do julgamento de Manson. Ele também era forte, entendeu? Desta vez, você não está enfrentando apenas um mamute real. Você também está enfrentando aqueles maníacos da corporação gourmet. Os robôs deles não são tão fáceis de lidar. De qualquer forma, tenha cuidado. Manson balançou a cabeça e saiu com o pequeno mamute real. Embora pudesse carregá-lo, não havia necessidade de ficar segurando. Ele precisava fazer os exames o mais rápido possível e devolver o filhote. Caso contrário, se o mamute real adulto enlouquecesse, seu poder destrutivo seria imenso. Seu tamanho colossal era a prova disso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 154. Sinceramente, para pessoas como Manson, matar um mamute real seria fácil. Mas uma criatura como essa era muito rara, e foram eles que roubaram seu filhote. Portanto, a menos que fosse absolutamente necessário, ele não o mataria. Após a partida de Manson, o grupo seguiu diretamente para a área selvagem do biótopo 1. Embora ali ficasse a sede da Organização Gourmet Mundial, o prédio em si ocupava apenas uma pequena área. O restante ainda era natureza selvagem. O biótopo 1 foi dividido em várias partes. A primeira era a seção ocupada pela sede da Organização Gourmet Mundial. Além de suas diversas instalações de pesquisa, havia também algumas áreas turísticas especialmente preparadas para os ricos e poderosos. Esses locais haviam sido liberados pela Organização Gourmet Mundial, portanto não havia perigo. Em seguida vieram o Tapete Negro, a Floresta Branca, o Bosque dos Cogumelos, o Pântano da Antiguidade, a Acrobacia do Diabo e o Planalto Real. O Planalto Real era a maior área porque era onde vivia o mamute real. Uma área capaz de sustentar uma besta de 1 quilômetro de comprimento não poderia ser pequena. Cada uma dessas áreas apresentava um certo grau de perigo. O lugar mais seguro era a Floresta dos Cogumelos. Embora existissem criaturas como o gafanhoto do molho de soja, elas eram em sua maioria inofensivas. Quanto às outras áreas, todas eram muito perigosas. O Pântano da Antiguidade ligava o Bosque dos Cogumelos ao Planalto Real e era o lar de muitas criaturas poderosas. Capturar criaturas de nível 20 a 30 era muito comum. Muitas dessas criaturas são de tempos antigos e foram preservadas até hoje devido à natureza especial do pântano. O Tapete Negro ligava-se diretamente ao Planalto Real, mas era o lar de uma criatura muito poderosa chamada Pedrabateria, um gigante das montanhas com dezenas de metros de altura. Na história original, um ponto da trama muito bizarro ocorreu aqui. Sunny usou seu cabelo trançado para conter um tambor de pedra, mas como a força do tambor de pedra era muito grande, ele se libertou da contenção de Sunny e chutou o grupo, lançando-os para a Floresta Branca e o Bosque dos Cogumelos, respectivamente. Essa parte da trama foi completamente lógica. O Pedrabateria só deu um chute. É verdade que dependendo de onde você estivesse, você cairia em lugares diferentes. Mas um único chute mandar as pessoas voando em direções completamente diferentes como uma flor desabrochando. Que tipo de lógica era essa? E o mais importante, tanto a Floresta dos Cogumelos quanto a Floresta Branca ficavam a centenas de quilômetros do Tapete Negro. O nível de captura do Pedrabateria era de apenas 20 e poucos. Com esse nível de força, como seria possível chutar alguém a centenas de quilômetros de distância? E o que sabia que esse elemento da trama foi criado para introduzir o biótopo. Mas fazer o Pedrabateria realizar tal feito era ridículo demais. Teria sido mais razoável simplesmente colocar uma criatura muito poderosa no Tapete Negro desde o início. Isso os teria forçado a pegar outras rotas, e então você poderia simplesmente armar um acidente para separá-los. De qualquer forma, teria sido mais lógico do que ser chutado por um Pedrabateria. O Tapete Negro abrigava criaturas poderosas como o Tambor de Rocha. A Floresta Branca fervilhava com ainda mais feras, e elas eram muito peculiares. Normalmente, essas feras não lutavam entre si, a menos que estivessem caçando. Mas se um intruso aparecesse, elas se aglomeravam e atacavam.
Foi isso que aconteceu com Toriko e Rin na história original. Eles foram atacados diretamente por inúmeras feras. Por um instante, Toriko não conseguiu romper a defesa. E essas feras eram fortes, então métodos normais de intimidação não funcionariam. Impotente, ele só pôde pedir a Rin que usasse sua fragrância de batalha, que tinha seus próprios efeitos colaterais. Ao usar esse método para aumentar sua própria presença, ele finalmente espantou todas as feras, exceto o Obsauro. Por falar nisso, Yuki também estava bastante interessado no Obsaurus. Embora fosse um pouco feio, seu poder de combate não era fraco. E apesar de ter uma personalidade masoquista, contanto que não fosse derrotado por um ser mais poderoso, seria absolutamente leal. Entre a Floresta Branca e o Planalto Real ficava o campo de atletismo do diabo. Comparado a uma área formada naturalmente, este lugar parecia mais artificial. Yuki achou que poderia ter sido criado pela raça Nitro Vermelho. A corrida do diabo era como uma estranha pista de obstáculos, e as criaturas dentro das fases só atacavam se você entrasse em um certo alcance. Caso contrário, mesmo que você passasse bem perto delas, elas não reagiriam. Por fim, havia o Planalto Real. Era lá que vivia o mamute real, uma besta de 1 quilômetro de comprimento. A área era vasta. Além do mamute, também abrigava diversas outras bestas enormes, poderosas e altamente reprodutivas. Essas criaturas eram a fonte de alimento do mamute real. Somente por serem tão resistentes, reprodutivas e de rápido crescimento é que conseguiam suprir o apetite do mamute real. Mas mesmo assim, o Planalto Real havia se tornado uma terra de ossos. Esqueletos enormes cobriam o chão, todos obra do mamute real. O grupo se encontrava no Tapete Negro. De lá, podiam ir diretamente para o Planalto Real. O perigo não era grande. A grama negra ali presente também era um ingrediente útil e o que não estava muito interessado. Mas o glutão Toriko pegou um punhado e enfiou na boca sem hesitar. Aquele cara realmente comia tudo. Toriko, pare de perder tempo. Aqueles robôs GT são muito mais rápidos do que nós. Se não nos apressarmos para o Planalto Real, a carne de joia pode desaparecer. Ao ver Toriko comendo a grama preta tão tranquilamente, Sunny fez uma careta. Era isso que ele mais detestava em Toriko, a vontade de comer tudo o que via. Do que você está falando, irmão? É por causa da sua besteira, de ter capturado o pequeno mamute real, que estamos em apuros. Nós nem culpamos você, e você está culpando Toriko. Toriko não disse nada a respeito, e Komatsu, por não os conhecer bem, também permaneceu em silêncio. Mas Rin, a própria irmã de Sunny, não suportou aquilo. Como alguém que adorava Toriko, ela não se importava com quem fosse. Se você dissesse algo ruim sobre ele, você era seu inimigo, até mesmo seu próprio irmão. Ei, você é minha irmã ou irmã do Toriko? Ao ver o cotovelo da própria irmã dobrado tão para fora, Sunny ficou completamente sem palavras. Rugido. Assim que a voz de Sunny se calou, as enormes rochas no tapete negro se ergueram. Eram os pedrabaterias. O que o grupo tinha visto antes não eram rochas, mas sim pedrabaterias deitados no chão. Acordados pela discussão de Sunny e Rin, eles fixaram o olhar no grupo. São os pedrabaterias. Eu cuido desses caras. Com isso, Sunny imediatamente ativou seu bloqueio capilar. Assim como na história original, o bloqueio capilar disparou e prendeu pedrabaterias. Eu sugiro que você use um pouco mais de cabelo. Essas coisas são incrivelmente fortes. Elas nem começaram a apresentar problemas ainda. A quantidade de cabelo que você está usando agora não será suficiente. Yuki o lembrou. Sunny não era incapaz de controlar essas coisas, mas estava sendo um pouco descuidado, usando apenas uma pequena quantidade de cabelo. Foi por isso que ele não conseguiu contê-las e acabou levando um chute na história original. Não precisa. O nível do Pedrabateria. Eu tenho experiência em lidar com feras desse nível e com essa quantidade de cabelo, Sunny. Estava prestes a dizer que tinha experiência, mas no segundo seguinte, o cabelo que prendia o Pedrabaterias foi arrancado com uma força tremenda. Mas nesse instante, o cabelo de Yuki disparou como um movimento subsequente. Instantaneamente, os vários pedrabaterias gigantes ficaram imóveis. Ele não havia usado o cabelo para contê-los. Usá-lo para o golpe baixo era a maneira correta de controlá-los. Eu sei que você está confiante, mas às vezes, o excesso de confiança é apenas arrogância. Na natureza, esse tipo de arrogância pode te matar a qualquer momento. Yuki comentou que Sunny estava ficando um pouco convencido demais. Ainda bem que no contexto da história original, aquele chute apenas os lançou para longe, caso contrário, serem arremessados a centenas de quilômetros. Teriam sorte de não serem instantaneamente despedaçados. Ao ouvir isso, Sunny não retrucou. Ninguém gosta de sermões, mas Yuki de fato havia resolvido o problema, então ele não discutiu. E Yuki estava falando a verdade. Ele poderia tê-los contido, mas estava confiante demais. Agora ele havia aprendido a lição e, em silêncio, prometeu dar tudo de si na próxima vez. Espere, você usou a técnica de batida? Sunny perguntou de repente. Ele percebeu que Yuki não os havia contido com o cabelo como ele próprio fizera, mas sim usado a técnica de batida. Após um único toque, ele recolheu o cabelo. Isso mesmo, golpe baixo. Para quem tem habilidades como essa, aprender golpe baixo é a melhor opção. Afinal, nossos ataques costumam ser difíceis de detectar e nosso alcance é um pouco maior que o dos outros. Yuki assentiu com a cabeça. Usar o cabelo para bater na porta era realmente muito eficaz. Ao ouvir isso, Sunny ficou em silêncio novamente. Nesse momento ele também estava pensando, será que deveria aprender uma técnica como essa? Claro, isso é só para mim. Você ainda deve encontrar o estilo de luta que mais lhe convém. Forçar-se a aprender algo em que você não é bom não é uma boa ideia. E o que acrescentou, embora essa habilidade fosse melhor utilizada dessa forma, também dependia da pessoa. Se Sunny não fosse bom nisso ou não gostasse, forçá-lo a aprender só teria efeitos negativos.
Após essa conversa, o grupo seguiu diretamente para o Planalto Real. No caminho, Sunny também coletou algumas pedras dos Pedrabaterias. Ele gostava de todas as coisas belas, e as pedras do Pedrabaterias eram um material muito bom, então, naturalmente, ele não as deixaria ir embora. Com a velocidade deles, a viagem foi muito rápida. Já Komatsu e Rin eram mais lentos, mas com Sunny por perto, isso não era problema. Ele os carregava sem problemas. É preciso reconhecer que o lobo de batalha era realmente uma criatura com agilidade máxima. Embora Terry tivesse nascido há pouco tempo, sua velocidade já era impressionante. Há cadáveres de Pedrabateria por aqui e muitos deles. E esta pegada é claramente de um robô GT. E a pegada deste robô GT não é um pouco grande demais. Logo em seguida, o grupo avistou alguns fragmentos de Pedrabaterias e as enormes pegadas de um robô GT no chão. Ficou claro que esse robô GT era bastante grande. Ser enorme tem suas vantagens, mas contra uma criatura como uma mamute real, o tamanho não é vantagem nenhuma, a menos que a corporação gourmet consiga construir um robô GT maior que uma mamute real. E o que comentou? Contra um gigante como uma mamute real, ser pequeno era na verdade uma vantagem. Afinal, um humano era como uma formiga para ele. Seria difícil para ele notar algumas formigas. Mas um robô GT com dezenas de metros de altura. Isso era como uma pessoa ver um rato. Era muito fácil de detectar. Portanto, este robô GT era apenas um alvo. Sua aparição aqui foi completamente redundante. E a carne de joia estava dentro do mamute real. Para entrar, seu tamanho não podia ser muito grande. Um robô GT desse tamanho jamais conseguiria entrar. É verdade. Ser grande não significa nada. Mas ainda assim devemos acelerar. Quem sabe se aqueles caras já tiveram sucesso. Dito isso, o grupo acelerou o passo. Não demorou muito para que chegassem à base do Planalto Real. Bem à sua frente, erguia-se um penhasco íngreme, quase em um ângulo de 90 graus. Este penhasco tinha vários quilômetros de altura. Uma pessoa normal acharia impossível escalá-lo, mas para eles era muito mais simples. Toriko usou diretamente as próprias mãos, cravando-as com facilidade na rocha e escalando rapidamente. Sunny usou o cabelo para se impulsionar e levar os outros para cima. E o que foi ainda mais direto, ele simplesmente voou. Aos olhos de Sunny e dos outros, parecia que ele também estava usando o cabelo para se erguer. Assim, o grupo subiu rapidamente o Planalto Real. Mas a meio caminho avistaram alguns penhascos imponentes em algumas cavernas. O nível de captura dessas criaturas não era baixo, e seu poder de combate não era fraco. Na história original, elas causaram muitos problemas para Toriko e os outros. Silêncio, pessoal. Esses rochedo pesado não atacam outras criaturas aleatoriamente. Contanto que não os perturbemos, eles não nos atacarão, mesmo que passemos por perto. Sunny avisou e em seguida agarrou Toriko pelos cabelos. A escalada de Toriko estava fazendo muito barulho, então ele o estava carregando. Como Sunny disse, contanto que não fizessem muito barulho e perturbassem o penhasco pesado, eles não atacariam. O grupo chegou sem problemas ao Planalto Real. Na história original, quando Sunny e os outros chegaram aqui, o mamute real tinha acabado de saltar. Mas desta vez, o grupo não foi chutado para a Floresta Branca e o Bosque dos Cogumelos. Assim, eles economizaram muito tempo. Tanto que quando chegaram ao topo do Planalto Real, o mamute real ainda nem havia aparecido. Mas Yuki conseguia sentir claramente seu corpo enorme correndo em direção à borda do Planalto. O chão está tremendo constantemente. Será que o mamute real está por perto? Assim que se levantaram, Toriko e os outros sentiram as vibrações sob seus pés. Capítulo 155. Isso mesmo, está por perto. E está vindo para cá rápido. Provavelmente vai saltar do Planalto Real para encontrar seu filhote. Uma mãe cujo bebê está desaparecido. Essa é a prioridade máxima. Yuki explicou. Embora não fossem humanos, muitas criaturas nutriam uma profunda devoção por seus filhotes. O mamute real não era diferente. Após descobrir que seu filhote havia desaparecido, iniciou uma busca frenética pelas terras altas. Agora, tendo provavelmente vasculhado todo o Planalto sem encontrar nenhum vestígio, sua única opção era partir e procurar em outro lugar. Para um ser humano, a altura do Planalto Real era aterradora. Mas para um gigante como o mamute real, era como uma pessoa saltando por cima de um muro baixo, sem esforço algum. Bum, bum, bum. Um estrondo tremendo se aproximava. Com seu corpo de tamanho imenso, cada passo do mamute real fazia a terra tremer, como um terremoto de proporções gigantescas. O mamute real está vindo. Espere, olhe, tem um robô GT em cima dele, atacando. Deve ser o dono daquelas pegadas que vimos antes. Sunny foi o primeiro a avistá-lo, seus olhos se arregalando diante da escala colossal do mamute. Comparado a esse gigante, o filhote de 100 metros de comprimento era apenas um pontinho. Não havia comparação. E naquele instante, todos viram um enorme robô GT atacando implacavelmente o mamute real. Seu ataque, contudo, não conseguiu sequer arranhar as defesas do mamute. Tudo o que pôde fazer foi desencadear uma saraivada de explosões fúteis e impotentes. Para o mamute real, seus ataques eram menos do que picadas de mosquito. Ele nem se dava ao trabalho de reconhecê-los. Eu cuido disso. Toriko avançou sem hesitar. Ao alcançar o robô GT, desferiu um soco de prego de 5 golpes diretamente em seu abdômen. Bum, 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 bum. Com 5 rugidos consecutivos, um enorme buraco se abriu no corpo do robô GT. Muitos de seus componentes internos falharam, e no segundo seguinte, faíscas voaram quando o robô gigante explodiu em pedaços. Ele perdeu por causa do seu tamanho.
Caso contrário, o golpe de prego de 5 golpes do Toriko não teria sido suficiente para destruí-lo. Yuki comentou. Como este robô GT era tão grande, os materiais usados em sua construção não poderiam ser de primeira linha, tornando sua defesa mais fraca do que a de outros modelos. Além disso, um robô GT menor poderia ter sido arremessado pelo impacto, dispersando assim parte da força. Mas este era grande demais, não podia ser derrubado. E sua atenção estava totalmente voltada para o mamute real, deixando-o completamente vulnerável ao ataque de Toriko. No fim, um único golpe de prego de 5 golpes acabou com ele. Ninguém se surpreendeu que Toriko tivesse matado seu inimigo com um único golpe. Esse era o estilo de combate do mundo de Toriko. Se você encontra uma brecha, desfere o golpe fatal sem dar chance de revidar. Assim que Toriko derrotou o gigantesco robô GT, o corpo colossal do mamute real passou em alta velocidade pela borda das terras altas. Um monstro tão imenso, despencando do céu, o impacto foi imenso. Os rochedos pesados nas paredes rochosas se assustaram, mas não saíram correndo de suas tocas. Na história original, eles surgiram porque confundiram a confusão com Sunny e os outros, e por isso os atacaram. Mas agora, o grupo já estava no planalto. Os rochedos pesados não tinham alvo. Eles não iriam se deixar esmagar por um mamute real de propósito, então se encolheram em seus ninhos, recusando-se a sair. Temos que alcançá-lo ou aquela coisa vai desaparecer, gritou Sunny. O tamanho gigantesco do mamute real significava que sua velocidade de corrida era incrível. Alcançá-lo não seria fácil. No entanto, assim que iniciaram a perseguição, a cor do corpo do mamute real mudou repentinamente, como se tivesse sido tingido de um tom púrpura. Esse é o veneno da Cocô. Toriko reconheceu imediatamente. O veneno estava paralisando o corpo do mamute. No instante em que ele terminou de falar, um pássaro magnífico apareceu diante de seus olhos. Era o corvo imperador juvenil Kiss com Cocô nas costas. Desculpe o atraso. Não foram apenas Toriko e Sunny. Cocô também foi convidada. Cocô, você está aqui. Que ótimo. Ainda bem que você paralisou esse grandalhão, senão teríamos que nos esforçar bastante para alcançá-lo. Toriko disse com um sorriso. Cocô então cumprimentou Yuki. Ele foi muito educado com ele, afinal, sabia que Yuki era um super-chefe e uma super-força. No momento em que estavam prestes a entrar no corpo do mamute real, Yuki percebeu outro robô GT se aproximando. Sem dizer uma palavra, ele sacou uma pequena faca e desferiu um golpe em sua direção. Ele não tinha intenção alguma de usar sua faca exclusiva nisso. Não havia necessidade. Nesse momento, Yuki finalmente entendeu como Miel se sentia. Miel usou uma pequena adaga contra Zoro porque achava que Zoro não era digno de sua espada negra e Yoru. Yuki certamente não sacaria sua própria lâmina para isso. Uma pequena faca era suficiente. Com um único golpe, uma enorme lâmina de energia atravessou instantaneamente o robô GT. Antes mesmo que pudesse reagir, foi cortado ao meio, explodindo em uma chuva de fragmentos. Mais um robô GT? Quantos a corporação Gourmet enviou desta vez? Ao ver Yuki derrubá-lo com um único golpe, Toriko ficou estupefato. Eles já haviam encontrado um na arena, e agora mais 2 ali. Já eram 3. Existem sinais do robô GT no Planalto Real, mas eles já foram destruídos. Há outro dentro do estômago desse grandalhão. E há um último a caminho, vindo do atletismo do diabo. Yuki explicou. A corporação Gourmet havia enviado um total de 6 robôs GT desta vez. O mais forte era o que estava mais longe e ainda não havia chegado. Na história original, aquele era pilotado por Starjun. Mas agora que o de Starjun havia sido destruído, Yuki estava curioso para ver como era este novo. Tem um lá dentro também? Então vamos depressa. Vai dar problema se ele pegar a carne de joia. Ao saberem que havia outro lá dentro, o grupo ficou alarmado e decidiu entrar imediatamente para impedir que ele capturasse a carne joia. Quanto àquela que ainda estava a caminho, ela não era prioridade. A que estava dentro, sim. Nesse caso, ficarei lá fora. Se o efeito da paralisia passar, eu a reaplicarei. E poderei deter o robô GT que ainda não chegou. Cocô ofereceu. Vamos entrar todos juntos. Você não é páreo para aquele robô GT. Quanto ao mamute real, isso é fácil. Vou adicionar uma camada de nocaute, não precisa ficar usando seu veneno. Yuki disse. A julgar pela aura do robô GT que se aproximava, Cocô não tinha a menor chance. Se ficasse para trás imprudentemente, seria derrotado com um único golpe. O enredo já havia mudado. Não era impossível que um dos 4 reis celestiais fosse morto agora. Esse robô GT é realmente forte? Toriko, tendo destruído pessoalmente um, perguntou com certa dúvida. Lembra daquele que você encontrou na Lagoa da Caverna? Este será ainda mais forte do que aquele. Yuki afirmou. Pela sua aura, de fato era mais forte. Quanto a ser pilotado por Starjun, isso não importava. Então vamos entrar juntos. Ao ouvir isso, Cocô desistiu da ideia. Não era brincadeira, ele ainda tinha lembranças vívidas de quão aterrorizante aquele robô GT era. Se tivesse que enfrentá-lo novamente, seria derrotado instantaneamente. Como este era ainda mais forte, ele certamente não ousaria enfrentá-lo. Do que vocês estão falando? O que aconteceu na Lagoa da Caverna? Sunny perguntou, confuso. Ele não estava lá na hora, então naturalmente não sabia. Cocô então lhe contou o que havia acontecido. Aquele robô GT. Quando o encontramos, entramos imediatamente em modo de combate. Parecia que se ele fizesse o movimento, morreríamos. Se não fosse pelo chefe Yuki e pelo mestre de nocaute Giro estarem lá, nós dois talvez não tivéssemos conseguido voltar. Cocô balançou a cabeça. Aquele robô GT era simplesmente forte demais. Ao ouvir isso, um arrepio percorreu a espinha de Sunny. Embora não soubesse o quão forte o Cocô atual era, ele tinha visto o poder de combate de Toriko. Assim, sem mais nem menos, o grupo entrou diretamente pela boca do mamute real. Temos certeza de que não vamos acabar no estômago dele se entrarmos assim? Komatsu perguntou com certa preocupação. Ele ainda se lembrava dos inúmeros esqueletos que vira antes.
A capacidade digestiva do mamute real era claramente muito forte. Não, a estrutura interna do mamute real é muito especial. Seus órgãos digestivos, incluindo as funções de alimentação e excreção, são todos controlados por essas duas trombas únicas. Devido ao enorme labirinto em seu corpo, o mamute real não possuía muitos órgãos internos. Seu sistema digestivo havia sido substituído por suas duas trombas. Um dos troncos sugava tudo, e nesse instante, a digestão e a absorção de nutrientes estavam completas. O outro tronco, então, expeliria os ossos e os resíduos. A eficiência era incrivelmente alta. Quanto ao abdômen, este estava completamente ocupado pelo labirinto gigante. Logo, o grupo seguiu o rastro do mamute real até a entrada do labirinto. Lá, eles se depararam com o robô GT que havia entrado antes. No instante em que se conheceram, Yuki o destruiu num único movimento. O motivo era simples, achou-o repugnante. O piloto deste robô GT era um pervertido completo e assumido que gostava de arrancar os globos oculares de outras criaturas e colecioná-los. Uma operação como aquela, a única coisa de que Yuki se arrependia era de o corpo verdadeiro do piloto não estar ali. Caso contrário, ele o teria matado na hora. Foi por isso que ele não tinha uma impressão favorável da corporação gourmet. Além de Midora e Starjun, os demais eram mais ou menos desviantes. Midora não se importava com nada além de comer. Starjun tinha seus próprios limites. Embora tivesse feito muito trabalho sujo, ele era muito melhor que os outros. E mesmo depois de descobrir que Toriko era seu irmão, embora não tivessem passado muito tempo juntos, Starjun ainda arriscaria a vida por ele, quase morrendo pelas mãos do próprio pai. A grande maioria dos funcionários da corporação gourmet eram pervertidos e criminosos. Não havia problema nenhum em matar qualquer um deles. Que cara nojento. Ao verem a coleção de globos oculares, Sunny e os outros fizeram expressões de nojo. Mas como já havia sido destruído por Yuki, não havia necessidade de insistir no assunto. Quanto ao polvo gigante lá dentro, ele pressentiu o perigo lá fora e não ousou sair. Este polvo gigante vivia dentro do mamute real, uma espécie de parasita. Ele havia sido domesticado pelo piloto do robô GT após sua chegada e agora estava escondido dentro de seu corpo. Embora tivesse dezenas de metros de comprimento, conseguia comprimir seu corpo a um tamanho muito pequeno. Era assim que se escondia dentro do robô. Agora que o robô GT estava destruído, ele não ousou se mexer. Só queria esperar que eles fossem embora antes de sair. O próprio Yuki não se deu ao trabalho de comer tal coisa. Era melhor encontrar a carne joia. Só depois que o grupo se retirou, o polvo gigante escapuliu silenciosamente e entrou no labirinto. Yuki, no entanto, já havia desvendado todo o labirinto. Embora fosse muito complexo, não representava um problema para ele. Normalmente, seria impossível encontrar a localização da carne joia. Sua localização era muito especial, em um espaço fechado. A luz lá dentro vinha da própria carne joia, brilhando através das paredes de carne. Yuki chegou à passagem mais próxima, abriu um corte na parede com um só golpe e entrou. Foi então que viu a enorme carne de joia. Então está aí a carne joia. A luz é tão deslumbrante. Quando Toriko e os outros viram aquilo, sentiram que seus olhos mal conseguiam suportar o brilho. Que ingrediente maravilhoso! Sunny também estava cheio de admiração. Vamos pegar isso e sair daqui. Aliás, o último robô GT chegou. Assim que a voz de Yuki se calou, o último robô GT apareceu na entrada da caverna. Seus olhares se cruzaram com os de Yuki e dos outros. O piloto, Starjun, imediatamente ficou com o rosto embrulhado. Ele jamais imaginara que teria o azar de encontrar Yuki novamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.